Como você encara o momento de uma entrevista de emprego? Você entende que a entrevista é uma relação bidirecional? Não é só o seu interesse na empresa, mas a empresa também tem uma necessidade de estar procurando em você? Este vídeo aqui vai te trazer 5 dicas para se dar melhor nas entrevistas e acredito que ele sirva tanto para quem está começando, assim como também para pessoas que já estão na área e estão querendo procurar novas experiências e vão se aventurar aí nos processos de entrevistas. Seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Cobos e você está no Código Natural. Se não quer perder nenhum conteúdo de carreira tech, se inscreve aí no canal e bora lá para esse vídeo. Você sabia que a entrevista é uma forma melhor de você estar conhecendo a empresa na qual você está querendo entrar? Quando pensamos no momento da entrevista, passamos mais tempo focado no que vamos responder, se vamos ou não conseguir passar uma boa impressão. E reparem, como todos esses questionamentos são reativos e eles dependem do que vai acontecer na hora da entrevista. A verdade é que não temos controle sobre como a empresa vai estar conduzindo essa entrevista. Cada uma entrevista de uma forma, às vezes até bem única e particular. Mas a gente tem o controle daquilo que a gente quer perguntar. E aqui vem a primeira dica, que é: você separa as perguntas que quer fazer para a empresa? E essa separação você faz por tópicos? Você classifica elas de uma maneira apresentável, uma maneira organizada? Por exemplo, no mercado de tecnologia, talvez o desenvolvedor esteja mais preocupado em perguntar as tecnologias que a empresa mexe e às vezes acaba negligenciando questões como é a rotina de trabalho no time? Quais são os valores da empresa e como que os times encaram ele no dia a dia? O que é esperado de um profissional nesta vaga? O time a qual eu estou me candidatando, ele está em qual estágio de maturidade? É um time que está começando um projeto novo? É um time que está entrando em produção? É um time que já tem uma solução rodando? Tudo isso vai influenciar no ambiente que está sendo inserido e pode ou não estar se conciliando com os seus interesses. Procure questionar o ambiente que você está entrando e verifique realmente se ele condiz com o que você está procurando. A segunda dica aqui é: aprenda a ter um diferencial. Se você está na entrevista, você quer maximizar suas chances, certo? Agora, imagine que para qualquer vaga que você passou, pode ter passado vários perfis muito similares ao seu. Como os candidatos têm perfis parecidos para uma mesma vaga, as conversas em geral vão ter sempre o mesmo assunto. Então, você mostrar um diferencial aqui vai aumentar os holofotes em você em relação às outras pessoas que estão se candidatando àquela vaga. Como você pode construir esse diferencial? Se você tem projetos paralelos, side projects, etc. Tenha eles já organizados de uma maneira que seja fácil apresentar, de uma maneira que a gente possa a qualquer momento abrir ali, compartilhar uma tela e apresentar ele de uma maneira legal. Um exemplo, eu tenho vários side projects gravados demonstrando como é que eu fiz a solução. Esse aqui que está passando aqui no lado é um exemplo que eu fiz com cloud, serverless, etc. Reconhecimento de imagem e também uso de Alexa, etc. Essa é uma outra pesquisa que eu fiz com reconhecimento de imagem para gerar análises estatísticas de resultados de partidas de um jogo online que eu jogava, um esportes. Então ele terminava a partida e gerava um ranking. Também eu fiz artigos no Medium, fiz vídeo, fiz demonstrações das tecnologias que eu usei. E essas outras coisas aqui são apresentações que eu fiz em palestras no LinkedIn e eu acabo anexando elas no meu CV lá, no meu perfil do LinkedIn. E quando alguém estiver acessando ela, não vai encontrar só as experiências que eu tive, com que eu mexi, mas também aquilo que eu faço por fora, dando mais insights de coisas que eu faço e enriquecendo a experiência. Isso é um diferencial na hora da entrevista. Tente apresentar seus projetos de uma maneira mais amistosa do que só fonte e anexe esse material na entrevista, porque isso vai servir para a próxima dica, que é: nem sempre quem está entrevistando sabe entrevistar. Você já viu algum curso de como fazer entrevistas? Coaches de interview? Já reparou em entrevista de TI como pode ter um número elevado de pessoas da empresa participando do seu processo seletivo? Isso acontece porque o conhecimento da vaga ele é distribuído entre as pessoas e cada uma só sabe um pedaço daquela vaga. Porém, o entrevistado ele tem o pacote completo. A dica aqui é: tente ajudar na entrevista. Se você está sem muita informação, vai ser um pouco difícil, mas em geral, os entrevistadores nem sempre conseguem formular as perguntas certas que precisam ser feitas no momento, ou não conseguem transmitir isso de uma maneira eficaz, porque o momento da entrevista vai ser uma coisa muito pessoal entre as pessoas que estão ali envolvidas. Então, quando você tiver um momento para falar sua trajetória, tente fazer perguntas para estar orientando esse momento, como: vocês querem que eu foque mais nas minhas experiências recentes? Outra pergunta: posso escolher os momentos que eu acredito que vão ser mais relevantes para essa vaga ou não? Você consegue ver que se você tiver um portfólio de artigos, apresentações, vídeos, vai ficar mais fácil fornecer uma enxurrada de informação na hora da entrevista. E enquanto você fala a sua narrativa, as pessoas vão ter acesso naquele momento tanto às suas publicações e vão, quem sabe, até te dar mais pontos de autoridade.
uma vez que você naquele momento vai estar estimulando elas tanto pelo ouvido ali, no que você está falando, assim como o seu material que você apresentou, elas podem estar constando no momento da entrevista ali e olhando. Então você atinge tanto a audição das pessoas quanto a visão e você consegue passar ali uma imagem diferente do que só texto, muito contexto que a gente passa em entrevistas, não dá para absorver tudo. A quarta dica aqui é: cuide com sites de feedbacks de empresas, Glassdoor e qualquer coisa similar a esse tipo de site aí que as pessoas vão lá e colocam feedback. Se você for na internet procurar sites que as pessoas podem dar feedback das empresas, você tem que entender que aquilo é como aquela pessoa se sentiu naquele ambiente. Aquela pessoa que postou aquele comentário pode possuir um momento de vida, rotina, valores pessoais completamente diferente do seu e também o da empresa. Mas é claro que se tiver muito feedback negativo, você pode estar usando isso ao invés de anular a empresa, talvez enriquecer o seu momento ali da entrevista e trazer perguntas para verificar se isso realmente está acontecendo no ambiente. Não de uma forma explícita, mas você consegue entender que dá para a gente estar explorando assuntos dessas redes durante a entrevista para pegar alguns insights, algumas ideias. Porém, ainda acredito que vale mais a pena entender como o time trabalha e seus valores para saber se combina com você do que se basear numa opinião alheia de um site. A dica 5 é: use sua individualidade pensando se você for contratado, o que você fará. Antes da entrevista, tente entender coisas que fazem você gostar do trabalho, como os padrões e tecnologias que o time utiliza para codificar, a gestão do time, tamanho de sprints, forma como o time cataloga as atividades, como que ele passa essas atividades para os desenvolvedores, a rotina, horário e preferências individuais, se você tem alguma preferência, algum hábito, e os seus valores para saber se você vai combinar mesmo com essa empresa ou não. Além desses itens, explore outros que você talvez vai conseguir identificar baseado nesses aí. Agora que você já tem uma ideia do que gosta ou não, tente durante a entrevista acrescentar essas suas individualidades em forma de preferências ou perguntas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu identifiquei que eu não gosto mais de ambiente tóxico. Eu não preciso expor isso de uma maneira negativa como: eu não gosto de trabalhar em ambiente tóxico. Tenta transformar esse comentário de uma maneira mais positiva assim: eu acredito que ambientes tóxicos diminuem a produtividade e longevidade de um time. Então é uma questão que eu tento melhorar nos ambientes que eu estou inserido. Desta maneira, mesmo que você caia em um time com toxicidade, a empresa te contratou sabendo que você vai combater isso e te permite agir com mais liberdade nessas questões, já que durante a contratação você incluiu isso no pacote, você disse que faria isso e se a empresa te contratou, eu acredito que é o que ela espera, já que foi falado isso na hora da contratação. E aí você consegue estar usando esse momento para estar podendo já confirmar as suas ações que você vai ter no time que você vai ser contratado, porque você combinou isso na hora da contratação. Então, provavelmente a empresa espera esse tipo de atitude que você comentou ali no seu dia a dia de trabalho. Então, use isso a seu favor, já expõe as coisas que você traz, as coisas que você acredita na hora da entrevista, para que quando você for contratado, você entender que a empresa não contratou só suas habilidades, mas também tudo aquilo que você é. No mais, eu vou ficando por aqui. Deixa o like se essas dicas te ajudaram de alguma forma, se você gostou do vídeo, e também, se tiver mais dicas, deixa aí no comentário aí para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, todo mundo que está procurando emprego, a gente conseguir estar ajudando mais pessoas aí, tá dando outros pontos de vista. E muito obrigado de novo pela sua audiência e no mais, até o próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau.